Oi gente, no vídeo de hoje eu vou falar sobre o livro A Casa do Céu. Oi gente, bem-vindos ao meu canal Luz dos Livros e eu sou a Lu. A Casa do Céu foi um livro que chamou muito minha atenção por conta da capa. Sim, a capa. Eu estava no ônibus lendo, tranquilamente, coisas de leitor, né, gente? E de repente eu olhei pro ponto e tinha uma menina lendo. E ela lia com tanta vontade o livro que eu tive que procurar a capa de qualquer jeito antes que o ônibus partisse. E quando eu vi, né, a Casa do Céu, eu achei interessante. E eu fui pesquisar, era uma autobiografia de uma mulher que ela foi mantida em cativeiro durante 15 meses na Somália. E eu fiquei curiosa, eu falei, faz tempo que eu não leio uma autobiografia, faz tempo que eu não leio algo que não ficção. Vou comprar, e acabei comprando esse livro e eu confesso que eu gostei muito dele. É um livro real. Eu acho que eu estava num momento que eu estava vendo muitos documentários, muitas reportagens sobre países que estavam sofrendo com a guerra, povos que estavam sofrendo com a guerra, sobre um regime, né, autoritário que queria dinheiro, que queria um financiamento mesmo pela guerra, que queria explodir, que queria matar homens-bombas. E eu não estava entendendo muito bem o porquê, né, dessa guerra. E pesquisando você vai conseguindo entender. E é uma guerra, assim, gente, que nenhum sai vitorioso. Nem o que começou, nem o que está num país que já não tem mais nada. Se vocês olharem a Síria, é um país que está totalmente destruído. E mesmo assim eles não dão braço a torcer, continuam com a guerra. E você vê que são pessoas que estão lá fugindo. Então, assim, é uma guerra que não tem vitoriosos, né? É uma guerra que não tem um lado vencedor. E lendo o livro A Casa no Céu, da autora Amanda Lindholt, a Sarah Colbert, que é uma jornalista, escreveu, ajudou ela a escrever. E assim, gente, é um livro rápido, apesar de ter 500 páginas, quase 500. Cada capítulo é bem assim, rápido mesmo, são poucas, assim, ela começa a contar os detalhes desde a adolescência dela até o momento do cativeiro. E o mais interessante nesse livro é que a Amanda, ela foi parar num lugar que ela nem imaginava. Sabe quando a pessoa quer viajar, mas não imagina os perigos que rondam naquele lugar, mas porque ela tá com tanta vontade de viajar que ela vai. A Amanda sempre sonhou em viajar. Sempre, desde pequena, ela via as revistas da National Geographic e ela ficava encantada com os países que lá tinham. E ela ficava encantada com outras culturas. E ela resolveu um dia, eu vou começar a juntar dinheiro, eu vou começar a trabalhar bastante para poder viajar. E foi o que ela fez, ela conseguiu um emprego de garçonete, né, numas boates e davam dinheiro, as gorjetas davam dinheiro bom. E ela falou que trabalhava muito, servindo meses, ganhando gorjetas. E ela conseguia juntar bastante. E ela começou a viajar com o namorado e tudo. Só que o namorado queria apenas passear, ela queria conhecer. Até que a relação acabou não dando mais certo e ela começou a viajar sozinha, às vezes em grupos de amigos. Mas normalmente ela viajava sozinha. E ela começou a se encantar pelos países, né? Os países com uma cultura que, assim, diferente, né, como podemos dizer, a cultura que não era igual ao ocidental. E ela ficou, assim, mais maravilhada pelas diferenças, né. E aí ela resolveu ser uma fotógrafa, jornalista, né, e era muito legal porque ela compra uma câmera, ela faz um curso, ela corre atrás, ela começa a tirar fotos para ganhar dinheiro também nas viagens, né. E aí ela começa a ver que isso pode ser um trabalho. E ela começa a vender as fotos, e ela começa a ganhar dinheiro, ela começa para outros países. E ela vai parar em países assim bem dominados pela guerra. Países que sofreram bastante e sofrem com a guerra. E num desses países que ela vai, ela acaba conhecendo o Nigel. O Nigel, ele acaba tendo assim um romance com ele e tudo. E acaba sendo amiga dele depois. E aí ele convida ela para ir pra Somália, porque lá tá tendo uma guerra mesmo. E ela resolve ir com ele. E isso que a gente fica, né? As pessoas não pensam, né, no que pode ser perigoso e o que não é. Ainda mais uma mulher no meio de uma guerra. E ela chegando, né, nesse país, ela chegando lá, ela começa, acho que 1 ou 2 semanas que ela está lá, ela é sequestrada junto com o Nigel. E é aí que começa a história do livro. Os detalhes desse sequestro que ela ficou, os detalhes que ela passa no cativeiro. Ela não ficava somente em um lugar, ela sempre era transportada para outro lugar.
e eles queriam dinheiro em troca, e os Estados Unidos falavam para eles que não, que eles não negociavam com terroristas, não tinha negociação com terroristas, e eles não iam pagar. E assim, é muito triste, porque ela começa a ter medo da morte, então ela faz coisas assim que você pensa, será que ela devia ter feito? Mas o desespero é tão grande, e a força dela de querer viver é tão grande, que ela resolve, né? Ela resolve se converter ao islamismo, juntamente com os meninos que estão lá. E ela conta coisas assim que ela passa lá dentro do cativeiro, gente, que te fazem pensar que muitas vezes as pessoas estão lá em extrema pobreza, em extrema dificuldade, que elas se apelam, né, ao terrorismo, e eles fazem realmente uma lavagem cerebral tão grande nessas crianças, adolescentes, que a Amanda ela começa a ter outro olhar pelos sequestradores dela. E é muito triste, assim. Eu vi algumas reportagens que ela contou depois disso, que ela perdoou. No livro ela fala realmente que ela perdoou. E assim, gente, é difícil. É um livro muito sensível, é um livro muito assim, os detalhes que ela conta. Muitas vezes eu tive que respirar fundo pra não ficar como mulher, né? Pra não me sentir tão mal, porque uma outra mulher passou o que ela passou. E assim, eu não vou falar muito, se você quiser ler A Casa do Céu, eu super indico. Espero que você tenha gostado do vídeo. Foi um vídeo assim um pouco triste, né? Mas é pra gente ter consciência do que outras pessoas passam nos países, as consequências, né, do terrorismo, as consequências de um povo que já tá sofrendo e dos poderosos que não querem saber, né, gente? Então fica a dica pra vocês. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de se inscrever no canal. Fale alguma coisa se você já leu esse livro, se tem vontade de ler. Comenta aqui nos comentários. Um super beijo, tchau!